E vamos falar do Santos, que depois da noite maravilhosa, nesta quarta-feira, já se reapresentou hoje, quinta-feira, no CT Rei Pelé, já pensando no jogo contra o Mirassol, sábado, lá no Maião, lá em Mirassol, jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos tem um jogo atrasado, é o jogo contra o Palmeiras, que ainda vai ter datas a ser definida e quando vai ser. Mas a verdade é uma só. A noite que o Santos proporcionou para os seus torcedores nesta quarta-feira foi algo de espetacular, se podemos dizer assim. Eu dormi feliz 2 vezes. Feliz pela vitória do Santos e feliz pelo gol do Neymar. Para aqueles anti-Neymar, para aqueles vaza Neymar, para aqueles que diz que o Neymar só quer jogar, só está ali porque de dinheiro, para aqueles que dizem que o Neymar vai falir o Santos, para aqueles que diz que o Neymar não joga mais, que o Neymar já foi, eu dormi feliz pelo Neymar dar só aquela chamada para esses anti-Neymar. Estou aqui, estou na Vila Belmiro, aonde eu sempre fui príncipe e continuo sendo príncipe. Que legal ver o Neymar fazer o jogo que ele fez ontem. E olha, é que o Neymar ainda ele precisa de mais 2, 3 jogos, acredito eu, no meu modo de ver, para ele poder entrar em ritmo mesmo, para ele voltar a ser, talvez não aquele Neymar. Lembra aquele Neymar quando ele saiu librando toda aquela defesa do Internacional, aquele cabelinho para trás assim, aquela rapidez dele? Mas não, aquele lá nós não vamos ver mais. Aquele lá era moleque, mas agora ele é um homem que eu acredito que ele vai ajudar muito com o futebol que ele tem e com a experiência que hoje ele tem para ajudar muito o Santos. E ontem provou muito isso daí dentro da Vila Belmiro. Para muitos, dizem que o Flamengo remoeu o Santos. Para muitos, dizem que o Flamengo mastigou o Santos. Mas olha, falando agora à tarde, acho que o Nel nem me respondeu, que depois eu fiz a resposta para ele, que ele falou comigo. E o Nel falou uma coisa e é verdade. O Flamengo ontem lembrou o time do Diniz aqui no Santos. Aquele time do Diniz, que atacava, 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 rodeava a área, mas não feria ninguém. Foi o Flamengo ontem. Eu estava vendo um programa hoje e os caras falando do jogo do Santos com o Flamengo, porque o Flamengo massacrou. Mas o Gabriel Brazão fez o quê? 2 defesas? 2 defesas importantes ali, ou 3 defesas importantes? O Santos teve umas 4 ou 5 chances reais de gol ontem no jogo contra o Flamengo. O Santos teve chances reais. Aquela bola que o Neymar rola para o David Washington no primeiro tempo ali, que ele chutou, a bola passou raspando o gol. Logo no início do jogo, a cabeçada do Barreal. Eu acredito que se ele tivesse pensado um pouquinho, ele jogava no contrapé do Rossi. Ele cabeceou reto. Todos lances de gol. Aquela bola que o Neymar pegou de fora da área no segundo tempo, aquele rebote, chutou. Aquela bola lá foi uma defesa difícil do Rossi. A bola do David Washington no segundo tempo, que o Neymar, que era para o David Washington voltar para o Neymar, ele chutou e o goleiro do Flamengo acabou fazendo a defesa. Então, se a gente parar, olhar direitinho o jogo, o Flamengo pode ter lá 80% de posse de bola, mas a verdade é uma só, que o trabalho que o Kleber Gauchinho fez para esse jogo foi muito importante. Foi muito importante. Foi um trabalho muito legal, porque até mesmo eu falei ontem no vídeo, no pós-jogo, mas eu vou falar aqui de novo. Eu não me lembro qual foi o repórter que perguntou para ele da torcida. A torcida já estava incomodada, que o Flamengo estava muito mastigando o Santos, atacando em cima ali, remoendo o Santos ali, e a torcida estava preocupada. E o Kleber Gauchinho disse para o repórter, eu não me recordo agora quem foi, que a torcida podia estar preocupada, mas ele não. Ele estava tranquilo, porque ele sabia o trabalho que foi feito para poder
esse Santos ali dá conta do Flamengo. Então, a gente tem que acreditar. Aquilo que sempre eu venho falando, o Santos está evoluindo, a gente está vendo alguma coisa, a gente está vendo alguma coisa no Santos. É claro que cada um de nós, torcedores, a gente pensa de um jeito, pensa de outro. Eu mesmo, no meu modo de ver, eu acreditava que ele ia entrar com o Gabriel bom tempo no meio-campo, fazendo a função do Neymar, para o Neymar jogar aquele falso 9 lá na frente, no lugar do David Washington. E ele veio de David Washington. Ele veio de David Washington. Para mim, foi um pouco apagado o David Washington. O David Washington está parecendo aquele molecão, quando ia trabalhar na roça, colocava aquela enxada na costa, e ele andava bem assim, puxando o passo para trás para não chegar no eito para trabalhar. Parece que o David Washington está assim, preguiçoso. Parece que tem que dar um pouco mais de atitude. Mas eu, como sempre falo aqui, que o futebol você tem que ter ritmo, você tem que ter a pegada do futebol. Eu acredito que é uma fase também que ele está passando. A hora que entrar um gol, dois gols ali, de repente ele vai fazer que nem o Caio Jorge, começar a desembestar, fazer gols pelo Santos. Porque parece que o Caio Jorge já fez mais um lá no Cruzeiro e o Cruzeiro já está ganhando do Fluminense de 2-0. Tá. Os mineiros tá meio embalado lá também. Mas não vou ficar com inveja, não. Eu não vou ficar com inveja do time do Cruzeiro, não, porque eu venho falando aqui, e eu venho falando e vou continuar falando. Eu acredito sim que o Santos vai buscar uma vaga na Libertadores. Com esse time aí. Com esse time. Se vai vir reforço ou se não vai, eu não sei. Mas com esse time aí, o Santos tem tudo para buscar uma vaga na Libertadores. E eu vou falar mais ainda. Para mim, o Santos está ali, ó. Talvez não como o Flamengo hoje, que já é um time ajeitado, mas eu acredito que o Santos não paga pau para mais ninguém dentro desse Campeonato Brasileiro. O Santos não paga pau para mais ninguém dentro desse Campeonato Brasileiro. Aí vão falar assim, mas o Cruzeiro, o Palmeiras, começaram o campeonato bem. Esse foi o problema do Santos. O problema é que o Santos não começou bem o Campeonato Brasileiro. Aquela folga do Pedro Caixinha, quando ele até viajou para Portugal, aquilo ali judiou muito do Santos. O início da temporada do Santos. E deu folga para os jogadores, deu lá acho que quase 4 dias para os jogadores, em vez de estar treinando, trabalhando, fazendo trabalho de preparação de um lado, preparação de outro, e acabaram, uns foram para a praia, outros foram para o churrasco, e o Pedro Caixinha foi para Portugal. Então, quer dizer, é uns negócios que a gente não entende. E isso daí prejudicou muito o Santos, muito o Santos. Agora, esses dias aí, outra coisa que eu falei aqui no canal, o Santos precisa de trabalho, alguém que trabalha, chegar alguém, mas que tenha coragem de trabalhar, de pôr esse grupo para trabalhar, ensaiar jogadas, buscar jogadas diferentes. Me parece que o nosso treinador está fazendo isso daí. Me parece que o nosso treinador está fazendo isso daí. E ele está consciente daquilo que está fazendo. Ele está consciente daquilo que está fazendo. E ele vem acreditando também, pela entrevista, pela coletiva dele, que ele acredita no grupo. Ele está acreditando nesse grupo. Que ele vai pôr esse Santos lá onde o Santos merece. Lá onde o Santos merece. E para o Santos seria muito importante uma Libertadores o ano que vem. Muito importante. De repente, o Neymar aí embalar nessa reta final aí de temporada, seria mais tranquilo para o Neymar, de repente, renovar um contrato com o Santos até o final de 2026. Neymar inteiro, Neymar sem contusão, Neymar jogando do jeito que ele gosta de jogar. Vaza, Neymar! Vaza, Neymar! Vaza, Neymar! Ah, meu Deus do céu! Cada coisa que você escuta, meu Deus do céu! E aí o Neymar, com essa fome que ele tem de jogar e de defender a camisa do Santos, fica mais fácil para quem sabe aí um contrato até o final de 2026, o Santos numa Libertadores, com esse grupo aí, e de repente mais um ajuste de lá, mais um ajuste de cá, de repente está o Santos aí dando alegria para nós numa Libertadores. Eu vejo o Santos muito forte. Nunca neguei aqui no canal, eu acredito assim, que vinha faltando para o Santos assim, vitórias. E de repente, essa vitória aí, ela é muito, mas muito especial mesmo. Porque você ganhar do líder do campeonato, um time como está o Flamengo, que a gente sabe que é um time forte,
é um time bem montado, é um time que está bem treinado pelo o Felipe Luiz, e aí você ganhar do Flamengo, do jeito que o Santos ganhou, do jeito que o Santos ganhou. É como eu estou falando aqui, se a gente pegar o jogo do Flamengo, o Flamengo remoeu o Santos ali na entrada da área ali. O Flamengo mastigou o Santos ali. Mas o Santos não foi aquele sofrimento do Brasão toda hora defendendo, do Brasão toda hora tirando. Não, não. Em termos de perigo de gol mesmo, foi um jogo até mais tranquilo para o Santos. Foi um jogo até mais sossegadinho para o Santos. Mas que o Santos também deu umas espetadas bonitas lá no time do Flamengo, deu sim. Isso aí não tenho dúvida. Isso aí não tenho dúvida. O Santos teve ali 4 ou 5 chances ali de fazer gols, de chegar na cara do goleiro do Flamengo e fazer gol. Aquela bola que o Neymar tocou ali para o David Washington, que ele chutou, passou raspando, até eu imaginei que ele ia tocar para o Guilherme, acho que era o Guilherme que estava entrando pela esquerda ali. De repente ali já poderia ter saído o gol ali. Só que aí você já não sabe se qual que é a vantagem, você fazer o gol lá naquele lance lá que foi ali aos 29 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, ou fazer um gol aos 38 do segundo tempo e não dar mais chance para o adversário, coisíssima alguma. Então, quer dizer, é tudo coisa que veio para o jogo, coisa boa para o jogo. Mas olha, o Santos ontem fez um jogo, daquele jogo consistente. A defesa do Santos consistente. E olha, eu quero chamar a atenção também do João Basso. Para muitos ainda a gente escuta falar que não confia no João Basso. É claro que a gente fica meio que desconfiado. Eu lembro dele correndo aquela carreirinha, por isso que de vez em quando eu chamo ele de carreirinha, porque ele correu atrás do Marinho naquela bola lá, naquela data lá, que eu nem gosto de ficar lembrando daquilo lá, e depois ele correu atrás do rapaz da Ponte Preta, acho que é o GG, alguma coisa assim, eu já nem sei para onde está mais, e aí quase que era o centroavante do Santos, quase, era mais um, ia ser mais um que ia vir e ia estar lá, de repente jogando já em outro time. E aí ele correu atrás do rapaz também, não conseguiu pegar, mas ele e o Luan Pérez está se ajeitando ali na defesa do Santos, isso aí está sim. E vou falar mais uma, Ele é o líder da linha de zaga ali, da linha de defesa do Santos, ele é o líder. Ele e o Rincon ali no meio campo ali, é os dois mais líderes ali. O João Basso Carreirinha. Ele é o líder, ele que fala com um, fala com o outro ali, orientando. Quer dizer, isso aí também, ele ganha pontos dentro do elenco, ele ganha pontos dentro do campo ali. Aquele tipo ali ele não tem a faixa de capitão, mas é o cara que orienta, é o cara que. Vamos aguardar aí para a gente ver. E aí, como para muitos, falando aí do Souza, que fez uma partidaça, que era uma preocupação minha antes do jogo, com o lado direito do Flamengo, mas que eu tinha visto o jogo do Flamengo com o São Paulo, mas vamos falar a verdade também, né? O São Paulo foi jogar lá contra o Flamengo lá, e os caras ficaram só lá atrás, lá levando bombardeio, e não chegaram no gol do São Paulo, do Flamengo também. É aquela história. Você entra na luta ali para lutar ali e você só vai recuando. Claro, uma hora vai acertar seu nariz, meu amigo. Você tem que de vez em quando dar uma cutucada nele lá para ver se afasta ele um pouco de você. Então foi o que o Santos fez ontem. O Flamengo veio para cima, você dava aquela encolhida, mas de vez em quando você tentava acertar o queixo dele para que ele voltasse para trás. E foi o que o Santos fez. Então, uma noite maravilhosa, uma noite muito feliz. E olha, para aqueles anti-Neymar, para aqueles que dizem que o Neymar já não quer mais jogar bola, para aqueles que dizem que o Neymar não vai mais para a seleção, esqueçam, esqueçam, esqueçam disso. Neymar ainda vai jogar muita bola. Neymar é fominha para a bola. Neymar, a alegria dele é estar dentro de campo jogando. Ele gosta. E para o Santos aí vai ser muito bom. Para o Santos aí vai ser muito bom. Porque eu venho acreditando sim que o Santos vai fazer um segundo semestre maravilhoso. E para ele fazer isso daí, é sinal que o Santos vai chegar na Libertadores. Eu acredito ainda. Eu acredito o Santos aí chegando na Libertadores. Não vejo esse elenco do Santos fraco, como para muitos falam. Tinha muitos aí, eu ouvi aí, a gente gosta de futebol, sempre ouve os outros falando,
Talvez você ouve até o cara falando para ver o que o cara vai falar de mal do seu time, e que muitos olhavam e falavam que o Santos, o time do Santos é ruim. O time do Santos é ruim. O time do Santos é ruim. Os caras só falam de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Só. E aí, quando eles abrem a boca para falar, eles falam que o time do Santos é ruim. Por quê? Porque o Santos veio de um descenso, o Santos veio de uma segunda divisão, e o Santos agora entrando no Campeonato Brasileiro. E eles, como ali se diz ali, eles não estão nem acompanhando, eles querem saber do trio lá de São Paulo. E do Santos, quando fala, eles falam sem saber. Então, por isso que eu digo, não me venha no final um negócio de água de Santos. Não me venha com negócio de, porque a água de Santos. Não é a água de Santos. Não é a água de Santos. Por mais que o Santos tem bagunça ali, mas sempre tem trabalho, sempre tem a confiança. Que é o caso do Robinho Júnior ontem. Olê, 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 olá. Robinho vem aí e o bicho vai pegar. Que maravilha, que coisa linda, que coisa linda. Porque o Santos ele não olha para pôr o moleque em campo. Se tem condições, vai lá, vai jogar, vai fazer o seu. E quase que ele faz. Eu acredito que se ele tivesse arriscado aquele lance final lá, um chute para o gol, já que ele é o canhotinho da Vila, de repente, poderia o menino ter feito o gol dele ontem. Mas ele ainda tocou a bola ali para o companheiro e chegou no final, quase que saiu o gol lá, o segundo gol, que seria muito bom, mas já valeu também pela entrega, pela entrada e pela estreia do Robinho Júnior dos Santos. Temos que ir com calma, vamos com calma, apoiar como a torcida do Santos apoiou ele ontem, gritou o nome dele, ele fez coraçãozinho, beijou a coisa bonita dos meninos da Vila. Eu acredito que para o Santos vai ser muito, muito interessante o Robinho Júnior dentro de campo. A gente sabe que não é do dia para a noite que você vai fazer o craque, mas o craque ele já nasce craque. Esse é o mais interessante. E para mim, o Robinho Júnior vai ser um daqueles jogadores, talvez assim como eu gosto de dizer, espetacular ali no Santos também. Temos que saber aproveitar, ter paciência e apoiar. Não só ele, como outros meninos também. Matheus Xavier, o Gustavo Henrique, o Luca Meireles, garotos ali que têm potencial, sim, de repente, para entrar no Santos ali, aos poucos. E quando nós bem olhar, eles são titular do Santos. Vamos aguardar e esperar que tudo vai dar certo. Portanto, o Santos já se reapresentou no dia de hoje, quinta-feira, e agora já começa a pensar no Mirassol, sábado, e quem sabe aí buscar mais uma vitória fora da Vila Belmiro, seria muito interessante, já que vencemos o Fortaleza fora, vencemos o Vitória fora, e de repente mais uma vitória contra o Mirassol fora, seria legal. Lembra que eu falo aí que o Santos em 2016 deixou de ganhar o campeonato porque não conseguia ganhar jogos fora da Vila Belmiro? Então você tem que buscar pontos fora para você equilibrar de repente um outro que você perde dentro da sua casa, porque sempre acontece. Nem sempre você é 100%, mas de repente você ser ali 80 dentro de sua casa e um pouquinho mais fora, você compensa aquilo que você perdeu dentro de casa e te ajuda muito numa classificação. Que noite gostosa, que noite deliciosa. Eu fico imaginando, eu dormi tão feliz, eu dormi tão contente. Eu imagino aqueles anti-Neymar, aqueles que não gostam do Neymar, aqueles que dizem vaza Neymar, vaza Neymar. Que noite terrível que eles tiveram para dormir. Meu Deus do céu, quando eles acordou cedo, eles lembrou no gol do Santos, gol de Neymar contra o Flamengo, eles devem ter ficado triste demais o dia inteiro e eu feliz. Oh, que dia maravilhoso. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.